Sábado, 9 de novembro. Confira os destaques dessa edição. A situação no Chile com as manifestações contra o aumento na tarifa do metrô. O que rolou na quarta edição da Mostra de Publicidade da Uva, com o tema Empregabilidade na Geração Z. E ainda, a eletrizante decisão do Campeonato Carioca Sub-17. O TV Uva Notícias começa agora. Desde que o governo do Chile anunciou o aumento na tarifa do metrô, vários manifestantes foram às ruas. O presidente Sebastián Piñera chegou a suspender o reajuste, mas não foi o suficiente para conter a população, resultando em uma multidão nas ruas da capital do país, além de confrontos com o exército. Fique por dentro do que está acontecendo no Chile na reportagem de Tiago Dias. Frases como "o modelo a ser seguido" ou "milagre econômico" não podem mais ser aplicadas ao Chile, visto que nas 2 últimas semanas vem ocorrendo uma grande onda de protestos. Milhares de pessoas foram às ruas do país com o objetivo de manifestar a indignação com as políticas adotadas pelo presidente Sebastián Piñera. A editora Vitória Vélez, da agência France Press, explica o motivo inicial das manifestações no Chile. No início, parecia uma manifestação muito em cima do aumento só pontual, do aumento das passagens, do valor das passagens do metrô. Houve algum princípio de confronto na capital, em Santiago, e logo depois disso o governo começou a atuar com uma repressão muito forte, levando o exército para as ruas. Vamos lembrar que a ditadura no Chile terminou na década de 90, então levar o exército para as ruas só fez aumentar realmente a revolta da população. Logo após uma série de manifestações, o presidente Sebastián Piñera anunciou a suspensão do aumento de 30 pesos na tarifa do metrô. Inicialmente, o preço das passagens do metrô custavam 800 pesos, equivalente a R$ 4,60. Porém, após 9 anos, o governo decidiu aumentar para 830 pesos, o que equivale a R$ 4,80, um aumento de 20 centavos de real. Além da questão das passagens, você tem uma série de benefícios, acesso à saúde, à educação e às pensões, são praticamente privatizados no Chile. Então é um modelo em que efetivamente as pessoas já há algum tempo vêm reclamando, isso está presente na Constituição chilena. Então uma das saídas seria revisar essa Constituição que é da época da ditadura. Até o momento, 9.200 pessoas foram presas, centenas ficaram feridas e 20 morreram. Tudo isso, na verdade, acabou acirrando os ânimos, ao invés de intimidar as pessoas de irem às ruas. Os jovens, sobretudo, e jovens que nascidos na década de 90 não pegaram a época da ditadura do Pinochet, não têm na memória a violência realmente que os pais e os avós deles sofreram. Então, são esses jovens que estão desafiando, inclusive, o toque de recolher, se mantendo nas ruas, apesar do exército estar presente. Se num primeiro momento o governo chileno teve uma atitude de repressão muito dura, no momento em que ele diz ouvimos as vozes das ruas e vamos tentar negociar, talvez realmente haja uma mudança da Constituição. Eu acho que, efetivamente, não sei quanto tempo esse processo vai demorar, porque a gente está falando de uma reforma constitucional, mas eu acredito que é o que vai acabar acontecendo. A decisão da Copa Libertadores da América deste ano, que pela primeira vez será disputada em jogo único e seria realizada em Santiago, no Chile, teve que mudar de local. Lima, capital do Peru, irá receber a final do torneio continental. Você que fez o Enem no último fim de semana e não foi tão bem como esperava, na reportagem a seguir terá dicas de como melhorar o seu rendimento na próxima prova. No último domingo, quase 4 milhões de pessoas foram fazer a prova do Enem. E a ansiedade é tanta que tem que tomar cuidado para não esquecer que 1 mais 1 é 2. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E esse transtorno é um dos mais comuns na adolescência, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. E o problema tende a agravar em dias de provas. Mas a ansiedade da qual você está falando, ela é uma ansiedade construída, ou seja, eu venho de uma experiência que achei que não foi boa e estou carregando essa história para uma segunda semana da experiência que eu vivi, que não foi legal,
e que eu acho que não vai ser bacana. Então, por isso que eu falo que a ansiedade essa ansiedade tem um pouco de interpretação do que aconteceu comigo. Se minha experiência foi boa, eu posso estar ansioso, mas menos. Fomos às ruas para saber como os estudantes se saíram no primeiro dia e a expectativa para a última etapa. O nervosismo me atrapalhou bastante, eu fiquei muito nervosa no começo da prova. Eu só conseguia pensar na expectativa da minha família e na expectativa que eu mesma criei para a prova. O nervosismo me atrapalhou um bocado. Na hora da redação eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Não sabia muito bem como desenvolver. Então eu não tenho muita expectativa para o segundo dia de provas. O segundo dia de provas terá questões de ciências da natureza e matemática. Esta última, tida como o terror dos vestibulandos. O professor de matemática, Clóvis Fonseca, explica a origem desse medo. Mas as crianças acham que a matemática é difícil. Por quê? Eu acho, na minha opinião, que existe uma certa deficiência no ensino da matemática, na parte preparatória das crianças, em vez de entender, identificar no cotidiano que a matemática está envolvida. Ali você pode ensinar com mais facilidade, com atividades lúdicas, certo? E mostrar para a criança que não é só decoração decorar a fórmula, e sim colocar em prática tudo que aprendeu no básico, numa soma, numa explicação das matemáticas. Então existem algumas técnicas que a gente chama de regulação emocional e o trabalho de respiração diafragmática é um deles, que vai ajudar muito a pessoa a dar essa controlada nessa coisa automática que acontece no nosso corpo que a gente às vezes não dá conta. Então você inspira em 4 tempos, segura essa respiração em 3 tempos e solta essa respiração em 4 tempos. Se ao longo da semana você está vendo que o teu comportamento está ansioso, se utiliza desse recurso 2, 3 vezes ao dia, para que quando você chegar lá no dia da segunda prova do Enem, você possa puxar essa respiração, mas você já trabalhou ela durante a semana. Você vai ler toda a sua prova de matemática, toda, identificar quais questões você sabe fazer e quais você tem mais ou menos uma dúvida em fazer. Tá? Então você vai marcando quais sabe fazer. Depois de feito isso, você vai ler uma por uma as que você sabe fazer e pega as menores que tem menor texto, para você não perder tempo. Além das exigências básicas, como levar identidade e caneta preta, o edital do Enem 2019 tem uma nova regra. O simples toque do celular, mesmo que lacrado no saco plástico, eliminará o candidato. A duração da prova deste domingo é de 5 horas. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 1h da tarde. Para você que vai fazer a prova, uma boa sorte. No início dessa semana, rolou a 4ª Mostra de Publicidade na Veiga de Almeida, evento que contou com palestras sobre as mudanças na profissão e o novo perfil empreendedor publicitário, abordando a empregabilidade na geração Z, além da clássica premiação aos melhores trabalhos acadêmicos selecionados em mais de 10 categorias. Confira como foi. Nos dias 4 e 5 rolou a 4ª edição da Mostra de Publicidade no Campus Tijuca da Veiga de Almeida. O tema deste ano foi empregabilidade na geração Z e debateu as mudanças na profissão e o novo perfil empreendedor da área. Upload de ideias foi o assunto da primeira palestra da manhã, que contou com a presença de Renan Soares, Digital Strategist do Rock in Rio, Fernando Quintela, CEO do Action Play, Álvaro Fernandes do canal Estruturando Ideias e Yuri Alcântara do Planejamento de Comunicação da Artplan, que exemplificaram as diversas carreiras que podem ser trilhadas na publicidade digital. Ainda no primeiro dia, no turno da noite, o debate foi sobre gerenciamento de carreira, com o life coach Rafael Nunes, a assessora de comunicação social da EPE, Mauro Chefan, e o CEO da Academia do Universitário, Diego Cidade. Em seguida, a dupla Juliana e Luísa, da agência UNA, falaram sobre ativação de marcas em grandes eventos, mostrando na prática o live marketing. Já no segundo e último dia, os alunos tiveram a oportunidade de participar do lançamento do Desafio UVA de Comunicação e Inovação, no qual serão montados times para resolver problemas da startup Jovens Gênios, que trabalha com gamificação educacional a partir de metodologias ativas para as escolas. A ideia é fazer com que o aluno tenha um currículo mais recheado, tenha uma história, uma conversa, possa conversar com futuros empregadores, mostrando uma história de vida, um currículo mais robusto. Então, participar de desafios como esse agrega um valor ao diploma. E o nosso foco aqui nesse curso é empregabilidade, é fazer com que o aluno possa, de fato, ter condições de trabalho, de desenvolver seus projetos empreendedores, de se colocar no mercado, de aplicar vagas, tanto no Rio de Janeiro quanto fora do Rio ou até em vagas internacionais, mas com aprendizado real, fazendo na prática. Isso é muito legal, porque a gente consegue trazer para os alunos
desafios reais que a gente tem, né, que são coisas que a gente precisa enfrentar dentro da nossa empresa, né, que é uma empresa que está atuando no mercado, que está crescendo, e você conseguir envolver os alunos para que eles consigam pensar isso de uma forma muito prática, com uma aplicabilidade atual no mercado, né? Na última conversa da noite foi apresentado o case do maior evento de criatividade e inovação da América Latina, o Rio de Janeiro, com Cris Barreto, head de conteúdo e desenvolvimento de negócios do evento. E fechando a quarta mostra com chave de ouro, rolou a entrega do prêmio Snar Manso Vieira para os trabalhos acadêmicos dos alunos do curso de publicidade, classificados em 13 categorias. No último sábado, em um jogo eletrizante, o Fluminense perdeu para o Flamengo em casa, pelo segundo jogo da decisão do Carioca Sub-17. Mas como venceu a primeira partida por 2 gols de diferença, os tricolores foram campeões mesmo perdendo a finalíssima. Nosso repórter Lucas César Orteia traz mais detalhes desse jogão. Dia de decisão. Após se enfrentarem pela primeira partida com vitória do Tricolor por 2-0 na Gávea, Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar, dessa vez aqui em Laranjeiras, pela partida decisiva da final do Estadual Sub-17. No duelo entre dois dos melhores ataques da competição, já era esperado uma partida movimentada. Mas se sobrou vontade nas equipes, faltou concentração para o Flamengo. Logo aos 12 minutos, em cobrança de falta ensaiada, Matheus Martins finalizou forte, o goleiro rebateu e Denis mandou para o fundo das redes, abrindo o placar. O Flamengo precisava correr contra o tempo para tirar a diferença, e quase marcou na cabeçada de Rian Lucas. O tricolor também levou perigo com Matheus Martins, após bom passe de Kaique. 1-0 Fluminense, mas o melhor ainda estava por vir. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Felipe derrubou Rian Lucas na área, pênalti para o Flamengo. O capitão Maicon bateu bonito e empatou a partida. Aproveitando o melhor momento, o Flamengo foi para cima. Aos 17 minutos, Will pegou a sobra pela direita, girou para cima do marcador e bateu cruzado. O zagueiro Felipe tentou cortar e mandou contra o próprio gol. Após a parada técnica, o Flamengo continuou atacando. Marcos Felipe cruzou e Will subiu sozinho para deixar tudo igual no placar agregado, 3-1. Os minutos foram passando e o final da partida se desenhava tenso, mas não menos emocionante. Aos 38, Matheus Martins levantou na área. No rebote, a bola sobrou limpa para carregar e finalizar com categoria. 3-2 e o Fluminense voltava a ter a vantagem. O inacreditável aconteceu nos acréscimos. Após lambança da zaga tricolor, a bola sobrou para Carlos Daniel mandar sem goleiro para o fundo das redes, igualando a partida no agregado. Quando tudo parecia terminado e a partida se encaminhava para os pênaltis, John Kennedy, que já havia sido decisivo no jogo de ida, fez valer a fama de carrasco e deu o bicampeonato estadual para o Fluminense. Estou muito feliz pelo gol, pelo título, e agora focar para transitar para o Sub-20 bem, mas só tenho a agradecer a essa torcida e ela merece muito esse título. Pô, é sensação inexplicável. Nosso time começou o jogo bem. Infelizmente a gente não controlou o jogo. A gente estava jogando com inteligência, no segundo tempo não jogamos. Nosso time merecia esse título pela boa campanha, pelo primeiro jogo na casa deles. E o título veio para essa torcida aí maravilhosa. Eu acho que a gente viu hoje um jogo de muita qualidade. São duas equipes muito qualificadas. O Flamengo, campeão brasileiro da categoria. A gente fazendo excelentes campanhas no ano. E é um jogo onde os detalhes definem. Você vê que é um segundo tempo de muitos gols, onde qualquer cochilo significava chance de gol. Eu acredito que representa o trabalho de Xerém como um todo. É um trabalho onde a gente está focado no desenvolvimento do ser humano através do futebol. Jogadores que tenham um bom repertório para tomar as melhores decisões dentro e fora de campo. A emoção é muito grande, né? A melhor emoção que eu já tive na minha vida até hoje. Aqui dentro do Fluminense, meter um gol numa final contra o nosso maior rival, então não tem emoção maior. 1, 2, 3 e No último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, aconteceram muitos clássicos. Entre eles, no Maracanã, tivemos o derby carioca envolvendo Fluminense e Vasco no sábado. No dia seguinte, domingo, foi dia de ir ao Maracanã assistir um grande clássico do futebol brasileiro. Flamenguistas e corintianos, as duas maiores torcidas do país, estiveram frente a frente. Tayane Melo traz comentários dessas partidas. O texto é de Gil Furtado. Na rodada desse fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, tivemos diversas doses de clássico, o que já é comum em um país que contém no mínimo 13 grandes clubes. No estado do Rio não foi diferente.
O sábado foi reservado para Vasco e Fluminense. O clássico carioca ficou no empate. Assim como em um trecho da música do Djavan, Insiste em 0 a 0 e Eu Quero 1 a 1, esse jogo não trouxe nada de belo, nem um gol e a magia do futebol. Certamente os dois times não estariam em Hogwarts se fosse o caso. Já no domingo, as duas maiores torcidas do Brasil se enfrentaram. Flamengo e Corinthians fizeram o jogo, uma partida de clássico mesmo. O Flamengo nessa temporada pode ser chamado de Rússia, e eu vou explicar o porquê. Pela história, diversos europeus tentaram invadir a Rússia, e todos foram aniquilados. Não pelas tropas russas, e sim pelo frio. Aqui no Rio, eles não perdem na neve, perdem na quintura que fica o Maracanã. O 4 a 1 queimou o Carille, que não é mais o treinador do time paulista. O TV Uva Notícias fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima!